Em 1859, o naturalista inglês abalou o mundo com a origem das espécies. Mas o que muitos não sabem é que Darwin, em sua autobiografia, ele confessou a incredulidade que invadiu muito lentamente e foi dolorosa. Darwin, de fato, ele percebeu algo muito revolucionário. Os seres vivos se adaptam, isso é algo incontestável. A seleção natural, hoje, por exemplo, ele é tão verificável quanto a gravidade. E até Gregor Mendel, por exemplo, o pai da genética, o monge agostiniano, confirmou isso com as suas ervilhas. Que foi a partir daí que ele começou a descobrir a genética. Mas aqui está um grande problema, nesse caso. Darwin, ele se limitou. Ele se limitou ao como e não ao porquê. Então, ele descreveu mecanismos, mas a sua filosofia, influenciada por Thomas Malthus e o materialismo do Vitoriano, por exemplo, ele tentou explicar tudo através de competição. Mas ele se esqueceu da cooperação da simbiose da alma. É um caso que abala ele nesse caso, sabe? Não abala, mas sim confunde esses lados, entende? Então, Darwin, por exemplo, ele errou ao confundir causas secundárias, que são as leis naturais, com a causa primeira de Deus. Então a igreja, de fato, ela nunca rejeitou a evolução. O padre Teilhard, por exemplo, de Chardin, paleontólogo, ele via nela um Cristo cósmico. O erro foi transformar a seleção natural em uma filosofia. Darwinismo social que justificou a eugênia e colonialismo. Em 1950, por exemplo, o Papa Pio XII ele admitiu que a evolução ela pode ser real, mas a alma criada é de Deus. Então, São João Paulo II, ele chamou que a evolução é algo mais que uma hipótese. Mas lembrou, o salto para o homem requer o sopro divino. Chesterton até falava que o evolucionista diz que o macaco virou homem, e o cristão diz que o homem virou santo. E a síntese moderna mostrou que Darwin ignorou a epigenética dos genes ligados por ambiente, a complexidade irredutível de Michael Berry, por exemplo, o ajuste fino do universo, o Feynman, do universo que se as constantes físicas fossem 1% diferente, se a composição do universo fosse 1% diferente, a vida seria impossível. Isso não é um Deus de lacunas, é a harmonia que São Boaventura via entre livros de natureza e livros das escrituras. Então, se Charles Darwin, por exemplo, ele visse a biologia do século XXI, talvez ele revisse um pouco seu ateísmo, sabe? Porque, como disse Bento XVI, que a razão sem fé se torna cinismo, e a fé sem razão se torna fanatismo. Agora nós adentraremos em outro tema que de fato também perturba algumas pessoas, sobre como que a evolução e a criação se juntam um do lado do outro. Então, antes de nós adentrarmos na questão propriamente dita, devemos cumprir e estabelecer os fundamentos epistemológicos que devem reger nossa investigação sobre o livro Gênesis, por exemplo. Livro Gênesis e Bereshit, em sua raiz hebraica, por exemplo, não é e nem pretende ser um tratado físico, conforme a categorização aristotélica. Antes, como bem discerniu Orígenes, do século III, em sua Hexapla, onde ele diz que nós estamos diante de uma tecelagem divina, onde fios de história, metáfora e mistério se entrelaçam para revelar verdades transcendentais. Então, o Santo Agostinho, em seu livro, demonstra com precisão escolástica, por exemplo, ao dizer que esta escritura não deve ser lida segundo a ciência desse mundo. Ou seja, ele quer dizer que a Bíblia não é um livro de ciências. Então, aqui jaz o primeiro princípio. A exégese católica sempre operou em níveis múltiplos de significação, conforme a quadripartição agostiniana. Que seria o quê? O sentido histórico literal, que é o fato bruto, o sentido alegórico, que aponta para Cristo, e o sentido tropológico, que é a lição moral, e o sentido anagógico,
que é um mistério escatológico. Então, quando o texto diz Fiat Lux, não se reduz à emissão dos fótons, mas ao Lumen Christi, a iluminação de Cristo, que ilumina toda a história de salvação. E os 6 dias da criação, por exemplo, tem sido desde os primórdios da igreja o objeto sofisticado para a reflexão filosófica. Basílio Magno, em suas homilias sobre o Hexaemeron, observava que um dia do Senhor é como 1000 anos, se introduzindo uma elasticidade temporal que transcende o cronômetro humano. Mas em Agostinho, que encontramos a mais ousada especulação, ele postula que a criação foi instantânea. Os dias se numeram categorias lógicas para a mente humana finita. Então essa visão, conhecida como criacionismo instantâneo, ecoa surpreendentemente na teoria do Big Bang. Foi proposta pelo padre Joseph Maitreya, que ele é padre e físico. Então temos uma ironia histórica nesse caso, porque enquanto certos protestantes do século XIX insistiam na leitura literal de 24 horas, a Igreja Católica, através da pontifícia, por exemplo, acadêmica das ciências, já em 1951 declarava que a evolução orgânica não é incompatível com a fé, desde que se salvaguarde a criação imediata da alma por Deus. Então aqui nós chegamos ao núcleo da questão, a natureza do homem. Se aceitamos com a ciência moderna que o Homo sapiens emergiu o processo evolutivo, como conciliar isso com a imagem e semelhança de Deus que veio da Terra? A resposta está na distinção tomista entre o corpo, que é matéria signata, sujeita às leis naturais, incluindo a evolução, e a alma racional, como a forma substantialis, que ela é criada por Deus. São João Paulo II ele nos ensinou que se o corpo humano tem sua origem na matéria viva pré-existente, a alma viva espiritual é imediatamente criada por Deus. Isso não é um concordismo rasteiro, por exemplo, mas é uma distinção metafísica. A biologia explica com o instrumento. A biologia ela explica o instrumento. E a teologia revela o artesão, o artifício. Adão assim não é um mito, por exemplo, mas ele é o primeiro homem dotado de intelecto e vontade capaz de receber o sopro divino. O mais complexo ainda, por exemplo, é o pecado original. Se não houve um casal único em sentido genético, como entender a transmissão da culpa ancestral, nesse caso? Então aqui, a tradição católica oferece uma saída profundamente existencial. A queda de Adão e Eva, por exemplo, não é um acidente temporal, mas ele é uma ruptura ontológica entre o homem e Deus. Como explica o teólogo Baltazar. O pecado original é a condição universal de uma humanidade que escolheu a autossuficiência. Então temos dados genéticos sobre a Eva mitocondrial e o Adão cromossomial Y, por exemplo, e ancestrais comuns de toda a humanidade há 200 mil anos aproximados. E pode ser lidos em chave teológica, como sinais dessa humanidade radical do gênero humano no plano divino. Então, diante desse panorama, vemos que a igreja, em sua sabedoria bimilenar, por exemplo, nunca temeu a ciência porque conhece os limites de cada discurso. Joseph Ratzinger escreveu: apenas está começando. Então, o Gênesis, ele não nos fala como o mundo surgiu, mas por que o mundo existe. Ele não descreve a mecânica da criação, mas o seu significado. Então vamos lá. Aos que buscam respostas simplistas, por exemplo, podemos recorrer às palavras de Santo Agostinho, a Aurélia de Fasto. Ele falou que é melhor duvidar do que é oculto do que brigar pelo incerto. E o princípio, por exemplo, e o verbo continuam a se revelar, tanto no livro das Escrituras, quanto no livro do Cosmos. Então, meus amados irmãos, é isso que eu queria esclarecer hoje para vocês, trazer essa mensagem. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam bem abençoados, que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, Deus abençoe, paz e bem.